Então, no primeiro link, nós já tratamos em relação à eletrônica, né? A importância dela. E agora, iniciando o segundo link, a gente vai falar sobre a eletricidade. Né? Então, como assunto principal, a eletricidade também tem uma grande importância. Né? Igual eu falei com vocês no link anterior. A eletrônica sendo o esqueleto, né? Sendo com as suas partes e funções, precisa da eletricidade para ter vida. Né? Para os componentes eletrônicos terem vida, precisa da eletricidade. Então, a eletricidade é outro assunto muito importante, né? Para a nossa área, com certeza. Está, né? Totalmente relacionada à eletricidade. Só que aí nós vamos aprender a diferenciar, né? A desmembrar cada parte da eletricidade, certo? E para isso que vai servir essa parte de noções de eletricidade, ok? Então, a eletricidade, ó, como conceito principal, ela é o conjunto de fenômenos naturais. Tá? Então, a eletricidade é algo natural, tá, gente? Ela não é produzida pelo homem, certo? Isso é algo que a gente tem que ter como referência. A eletricidade, ela existe de forma natural, tá bom? Ela não é criada pelo homem. Isso é o princípio básico da eletricidade. Tá? Então, eletricidade é o conjunto de fenômenos naturais que envolve o quê? Cargas elétricas, a existência de cargas elétricas. Aí nós vamos entender agora como que isso é natural. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Da onde que surge naturalmente, né? Sem a intervenção do homem. Beleza? Aqui, a princípio, embaixo, ó, nós temos aqui uma bateria que possui carga elétrica, no caso do tipo estacionária, né? Só que tem intervenção do homem. Aqui nós temos a bateria e uma ligação aqui para fazer com que essa eletricidade deixe de ser estacionária para estar em movimento. Intervenção do homem. E as grandes torres de transmissão elétrica, né? Também com intervenção do homem. Não tem nada que vocês estão vendo aí, é natural. Certo? Mas aí nós vamos entender justamente da onde que vem essa eletricidade natural, fenômeno natural, que possui as cargas elétricas. Tá? Então, para isso, a gente tem que entrar no assunto sobre o átomo. Um assunto que nós já aprendemos na escola, né? Tivemos um período, uma determinada série, que esse assunto foi tratado. Tá? Que é justamente, ó, primeiramente, dizendo que tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Né? Tudo que ocupa lugar. Então, o nosso corpo ocupa um lugar e esse lugar não pode ser ocupado por outro enquanto nós estamos nesse lugar. Então, nós somos considerados matéria. Né? Fora os nossos móveis da nossa casa, fora outros objetos, tudo que ocupa lugar, né, é considerado matéria. E a matéria em si, ela é constituída por partículas muito pequenas, chamadas de átomos. Então, nosso corpo, objetos, móveis, tudo é constituído por partículas bem pequenas, chamadas de átomos. Beleza? E os átomos, por si próprios, eles são constituídos por partículas subatômicas.
E essas partículas subatômicas têm nomes, né? Elétron, próton e nêutron. Igual vocês estão vendo aí nessa imagem, aí, nessa animação. Tá? Então, deu para entender, então, gente? Então, nós temos a matéria, é tudo que ocupa lugar no espaço. A matéria é constituída por partículas pequenas chamadas átomos. Tá? Na natureza, os átomos estão nessas matérias, nesses objetos. E os átomos, a constituição dos átomos são partículas subatômicas, como que ele é constituído, né? Como que ele é composto. E ele é composto por elétron, próton e nêutron. Tá? Para que nós chegamos nesse ponto, né? Nesse assunto? Para entender o fenômeno natural. Porque o elétron, essa partícula do átomo aqui, ó, possui carga elétrica. O próton, ele possui carga elétrica, faz parte do átomo. E o nêutron, ele possui um valor de estabilidade, que ele mantém o elétron e o próton de forma estável. Ou seja, equilibrado, né? Um equilíbrio. E isso quer dizer, gente, o que eu estava falando, sobre a eletricidade de forma natural. Tá? Porque o átomo, ele existe naturalmente em nossas vidas. Tá? Igual nós acabamos de ver nessa explicação. O átomo, ele existe em toda a matéria que ocupa espaço, que ocupa lugar no espaço. Toda a matéria é constituída por átomos. E o átomo, ele é constituído por essas partículas subatômicas aí, ó. Naturalmente existe dentro do átomo. Então, praticamente todos os objetos, nosso próprio corpo, tudo possui pequenos níveis de cargas elétricas. Já que tem os átomos, né, em nossas vidas aí, espalhados, então nós somos constituídos por essas pequenas cargas elétricas. Certo? Por isso que a eletricidade é um fenômeno natural existente em nossas vidas. Tá? Dando continuidade aqui, então o que vem a ser eletricidade, né? Só para realinhar um pouco aí a explicação. Os átomos, eles constituem, né, de um núcleo contendo prótons carregados positivamente. Ou seja, os prótons, aqui o próton aqui, ó, normalmente o próton ele fica no núcleo, igual vocês estão vendo nessa animação aí, ó. Ele fica no núcleo do átomo, tá? Ele fica dentro do átomo, no núcleo. E ele é carregado por cargas elétricas positivas. Esse é o próton. Os elétrons, eles são cargas negativas e ficam orbitando em torno dele. É isso que vocês estão vendo aí, como se estivesse girando em torno do núcleo do átomo. Quem que é? O elétron. E possui cargas negativas. Beleza? E os prótons normalmente permanecem no núcleo, né? E os elétrons podem se mover de átomo para átomo. Então, os elétrons, além de ele ficar orbitando em torno desse núcleo, ele pode, como ele fica orbitando, ele pode mudar. Ele pode passar para outro átomo, né? Pode modificar a posição dele. Tá? Permitindo o que com isso? Permitindo que eles fluam através de materiais como metais ou outros tipos de condutores. Tá? Então é aí que a gente começa a entender que a eletricidade ela se conduz, né? Ela se conduz devido ao átomo, né? Porque o átomo ele possui cargas elétricas e essas cargas elétricas, principalmente o elétron, ele pode, além de ele ficar orbitando no átomo, ele pode mudar
de posição, né? E é aí que a gente começa a entender a movimentação dos átomos e a movimentação da eletricidade em determinados condutores, ok? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender aí? Bacana? Dá um ok aí, dá um joinha. Então, olha só. Nós temos só para reforçar, né? O elétron, que é a carga negativa, que é o fundamental da eletricidade, estão girando ao redor do núcleo do átomo, né? E das trajetórias concêntricas, né? Ou seja, orbitando, né? Girando em órbita. Esse é o elétron. O próton é a carga positiva fundamental da eletricidade e estão no núcleo do átomo. Fica concentrado lá no núcleo. E o nêutron, que a gente não tinha falado ainda, também no núcleo, tá? Encontrado dentro lá do átomo, concentrado no núcleo, e é a carga neutra fundamental da eletricidade, porque é ele que, né, o seu estado natural do átomo está sempre em equilíbrio, ou seja, contém o mesmo número de prótons e elétrons. É justamente esse nêutron que busca sempre esse equilíbrio, né? Essa neutralidade. O nome dele já diz, nêutron. Ele busca essa neutralidade, deixando o próton e o elétron em equilíbrio, tá? Com a mesma quantidade de elétrons e prótons, mantendo os dois em equilíbrio, e o nêutron é valor nulo, né? Valor zero, tá? A carga elétrica dele. É só para manter essa carga, esse equilíbrio. Assim funciona a eletricidade. Assim funciona o átomo. E baseado nisso, gente, tirando como base da natureza, que o homem criou quem? Criou a energia elétrica. Certo? Com essa base da eletricidade, com essa base do átomo, o homem entendeu do próton, qual é a função do próton, qual é a função do nêutron e qual é a função do elétron. E conseguiu, através dessa função deles, né, criar aquilo que foi importante para nós, certo? Que é a energia elétrica, certo? Então, antes de entrar no assunto da energia elétrica, praticamente a energia elétrica seria a própria eletricidade, só que de forma gerada pelo homem, né? De forma artificial, gerada em grande quantidade e para alimentar tudo que nós já conhecemos, né? Que hoje a energia elétrica está de forma muito presente em nossas vidas, né? No mundo inteiro aí, certo? Então ela é baseada na eletricidade, né? A energia elétrica. Então a energia elétrica ela já não é um fenômeno natural. Ela é utilizada da eletricidade para ser gerado em grande quantidade e aí chama-se energia elétrica. Aí nós já conseguimos identificar um ponto de diferença aí, né? O que é eletricidade e o que é energia elétrica. Beleza? Então, energia elétrica é uma forma de energia, né? Baseada na diferença de potencial, na geração de diferenças de potencial elétrico entre dois pontos que permitem estabelecer uma corrente elétrica. O que seria isso? Seria o princípio básico lá da eletricidade, né? Para a gente gerar a energia elétrica. Essa diferença de potencial elétrico. Isso aí não vou entrar em detalhes agora, nesse momento, mas é um assunto que vai voltar várias vezes nas nossas aulas, né? E vai chegar um momento que vocês vão achar muito comum essas diferenças de potencial elétrico. Por enquanto, é só isso. Por enquanto, através dessa diferença de potencial elétrico, o homem é a base que ele tem como
para gerar energia elétrica, né? É a base, dentro do estudo da eletricidade, o homem aprendeu através dessa diferença de potencial elétrico, gerar grande quantidade de energia elétrica. Isso aí é o princípio da geração da energia elétrica, né? Baseado da eletricidade, que são aquelas cargas naturais, né? O fenômeno natural. E a corrente elétrica a gente vai entender agora o que vem a ser. Tá? Então, mediante a transformação adequada, né, é possível obter tal energia, né? Em outras formas finais de uso direto. Agora vem justamente, nós vamos entender um pouquinho, como que o homem utilizou, que tipos de estratégias, né, o homem utilizou para gerar essa energia elétrica, através de luz, através de movimento, através de calor, né? Como que o homem utilizou, né, para gerar e conservar essa quantidade de energia elétrica aí, e por que hoje em dia a energia elétrica está presente muito em nossas vidas, né? E normalmente não falta, né? Porque ela é gerada em grande quantidade para abastecer o mundo inteiro. Então, a energia elétrica, pelo homem, né, gerando em grande quantidade, ela é obtida nessas formas aqui, ó: termoelétricas, usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas termonucleares. O que vem a ser esses nomes? Esses nomes é como se fosse a indústria, né? A fábrica da energia elétrica, né? São locais onde são gerada a energia elétrica, espalhados aí pelo mundo, gerando essa grande quantidade de energia elétrica para ser distribuída aí pelo mundo e não faltar, né? Sempre a gente ter ela disponível lá nas nossas casas, né? Então, isso aí que nós estamos vendo aí é a indústria, né? É a fabricação da energia elétrica, correto? Esses nomes aí. E aqui, só por questão de curiosidade, não precisamos aprofundar no assunto, né? Mas um princípio, né, do processo de fabricação em uma termoelétrica, tá? Como o nome já diz, termoelétrica é uma forma de gerar a energia elétrica através do calor, certo? Através do calor e com um gerador, né? Distribuindo a energia elétrica aqui nas torres, certo? Outro exemplo aqui também, ó, são as usinas hidrelétricas, né? Através de movimento, né? das quedas d'água aí, ó, através da água, né? Desse movimento da água, também vai gerar, né? Esse movimento aí vai gerar a grande quantidade de energia elétrica, né? Através das turbinas girando ligada a um gerador, né? Aqui nós temos exemplos de eólica, onde as hélices, né, girando em torno das hélices, vocês estão vendo aí, tem um eixo, um gerador também, através do movimento, né? Então tem várias formas, né, que o homem usou para gerar. Aí é uma termonuclear, né? A termonuclear é aquecimento também, só que é aquecimento de um produto, né? Um produto químico, urânio, gerando calor através dele. Tá? Então são várias fontes aí, vários processos, né, de geração de energia elétrica através de turbinas, geradores, e levando para
as torres, né? Vocês estão vendo aqui. Aqui já está a energia elétrica nas torres, levando para as grandes cidades, né? E países, etc. E tal. Correto? Então, gente, o que acontece? Agora, o importante é a gente saber da corrente elétrica. Tá? Então, nós já sabemos que a eletricidade é um fenômeno natural, né, que através dos átomos possui as cargas elétricas, positivo, negativo e nêutron, então, próton, elétron e nêutron. Isso é um fenômeno natural, chama-se eletricidade. Né? A partir desse fenômeno natural, o homem aprendeu a gerar a energia elétrica, que é a própria eletricidade, só que em grande quantidade. Através daquela diferença de potencial elétrico, como princípio básico, aprendeu a criar processos, né? Vários processos industriais aí, para a geração de grande quantidade de energia elétrica para distribuir para o mundo, certo? Essa é a energia elétrica. E a energia elétrica, a partir do momento que ela é gerada pelo homem e ela é distribuída, ela vai caminhando pelos postes aí, ó, pelos cabos, pelos fios elétricos, aí ela passa a ter um outro nome. A energia elétrica em movimento, ela passa a se chamar corrente elétrica. Tá, gente? Então a diferença só é essa. Corrente elétrica é a própria energia elétrica em movimento, certo? E a energia elétrica é a eletricidade em grande quantidade. E a eletricidade é o fenômeno de cargas naturais, da natureza mesmo, né? A eletricidade. Beleza? Deu para entender aí a diferença dos conceitos? Ficou claro aí, gente? Então, nós temos aqui, ó, corrente elétrica são as cargas elétricas negativas, que agora nós sabemos que é os elétrons, né? Que se movem, ou seja, está em movimento, então é corrente elétrica, através do condutor elétrico, devido, olha aqui de novo, à diferença de potencial, né? Em suas extremidades. Normalmente o condutor, agora vamos entender um pouco mais. Normalmente o condutor ele é feito de um material metálico. O metal é um ótimo condutor elétrico, né? Aí ele possui uma quantidade maior de elétrons livres. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: os átomos eles têm a propriedade de manter, né, o nêutron mantém em equilíbrio prótons e elétrons, não é isso? Se eles estiverem em equilíbrio, o átomo fica parado, a eletricidade fica parada. A partir do momento que esses átomos caem num material que é um ótimo condutor, tipo o metal, né? O metal, por si próprio, ele já possui elétrons livres. Ele possuindo elétrons livres, ele vai desestabilizar o átomo que cair sobre ele lá. Vai criar o quê? A diferença de potencial. Essa diferença de potencial é isso. É deixar o elétron maior do que o próton. Né? E aí, quando o elétron está maior do que o próton, sai daquela estabilidade, é comum, é normal ele se movimentar. É aí que vai acontecer a movimentação dos elétrons. E os elétrons se movimentando, né, vai fazer com que os átomos também se movimentem, né, de certa forma. E aí nós temos as cargas elétricas em movimento. E isso chama-se corrente elétrica. Por isso que aí envolve a diferença de potencial. Então o homem aprendeu que através dessa causa, né, criando essa diferença de potencial, o homem aprendeu a gerar grande quantidade de energia elétrica e colocar elas em movimento para nossas casas, transformar em corrente elétrica. Né? Então é isso. Isso aí é
é a base que nós temos que ter do conhecimento, né, relacionados a isso, certo? Que é a eletricidade, com as cargas elétricas, né, prótons, elétrons, a energia elétrica gerada através dessa diferença de potencial causada pelo homem, fazendo com que o elétron seja em maior quantidade para poder fazer com que ela se movimente, que aí é a corrente elétrica, se movimentando, chegando em nossas casas aí. Bacana, galera? Entendidos? Alguma dúvida? Nenhuma pergunta aí, gente? Nada, nada, nada? Tá tranquilo mesmo? E estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Tá ok para mim que estão ouvindo. Estou ouvindo, professor. Tá? Bacana. Então, olha só. Para finalizar o assunto de hoje, então, esse assunto de hoje, essa matéria que nós iniciamos, vai gerar um formulário, né? Que eu vou mandar para vocês, junto com as gravações. E, e esse formulário a gente já inicia na próxima aula fazendo a correção, né? E depois da correção, a gente dá continuidade na matéria. Então, em se tratar de corrente elétrica, nós vamos estudar também, né, que a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento. Agora nós sabemos que a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento. Então, o que chega em nossas tomadas é corrente elétrica. Está chegando em movimento para a gente, né? E se a gente colocar condutividade a ela ali na tomada, ela vai se conduzir e vai continuar se movimentando. Tipo um cabo, né? Se eu colocar um cabo lá na tomada, essa corrente elétrica que está na tomada vai percorrer esse cabo, né? Vai chegar onde eu colocar a outra extremidade do cabo. Então, isso é corrente elétrica. E a corrente elétrica, por si, existem dois tipos que nós vamos aprender. Dois tipos de corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica contínua, que ela vai ser muito importante para a gente, relacionada à eletrônica. Tá? A corrente contínua, ela é a corrente importante para eletrônica, que é o que nós vamos precisar, né? Que é a nossa área. E a corrente elétrica alternada é o outro tipo. Essa corrente elétrica alternada é a corrente que chega em nossas casas. Tá? Então, são os dois tipos de corrente que nós vamos aprender. A corrente alternada, que é a corrente elétrica que chega em nossas casas, que ela não é boa para os componentes eletrônicos, mas aí tem a outra, que é a corrente contínua, né? Que é a corrente exata, né? A corrente top, para ser utilizado para os componentes eletrônicos, certo? Essa aí que é os dois tipos de corrente que nós vamos aprender e saber a diferenciar, tá? Todas as duas trabalham com movimentação de cargas elétricas. Então, o princípio das duas é a mesma coisa, tá? O princípio é o mesmo. São cargas elétricas, movimentação dos elétrons, né? É a mesma coisa. Tanto a corrente alternada como a corrente contínua. Tá? O que vai diferenciar são detalhes. E são detalhes importantes. Né? Importantes que fazem com que uma seja muito importante para os componentes eletrônicos e a outra seja fundamental para o restante, o geral. Né? Beleza? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico,
aqui já mostra uma diferença já. A corrente contínua, ela é uma corrente estável, e a corrente alternada, como o nome já diz, né, ela fica se alternando entre positivo e negativo. Ela fica se alternando. E a corrente contínua, ela tem um valor fixo, certo? Ela tem um valor fixo. Ela vai no valor negativo e positivo praticamente movimentando devido à diferença de potencial, mas ela não fica oscilando entre positivo e negativo. Tá? Então, seria isso. O princípio básico da diferença entre as duas. Né? Eu vou parar por aqui. Não vou entrar mais em detalhes nos assuntos aqui. A gente vai estudar essa diferença, né? E funções das duas na próxima aula. Tá? Mas, a princípio, já expliquei para vocês aqui, basicamente, o que é a corrente elétrica, quais são os dois tipos e, fundamentalmente, para que serve, né, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Na próxima aula, nós vamos aprofundar sabendo diferenciar uma da outra, detalhar as suas diferenças, seus conceitos e saber aplicar cada uma delas. Né? A gente vai ficar para isso na próxima aula. Certo? Que a gente vai ter um tempinho a mais aí para fazer, para rolar esse assunto, né? Inclusive até mostrar para vocês o multímetro, né? Um aparelho de medição para a gente medir todas as duas também. Tá bom? Então paramos aqui, encerramos aqui por hoje. Tá? Agradeço a presença de vocês. E como falei com vocês, vou gravar, tá gravando já, né? Só vou acabar de converter aqui os vídeos, né? Mandar para o YouTube, aí eu mando lá para o grupo de vocês, né? Mando lá no grupo as gravações e o formulário gerado dessa aula aqui, para vocês responderem, tá bom? Então, uma ótima semana a todos aí, muito obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima, então. Valeu?